E olha, o governo do Piauí instituiu a Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade. O documento foi publicado no Diário Oficial da semana passada e orienta todos os processos com tratamento de dados pessoais, em meios físicos, também nos meios digitais, no âmbito político estadual. O que muita gente se pergunta mesmo é até que ponto os nossos dados estão seguros? Vamos ao vivo até a empresa de tecnologia da informação do Piauí. Quem está lá é a repórter Gorete Santos. É uma medida, né, Gorete, para tentar proteger os dados. A gente vive comunicando às pessoas, falando para as pessoas sobre vazamento de dados, o quanto isso é prejudicial ao cidadão, né? Exatamente, Aline. Também para dar cumprimento, né, à Lei Geral de Proteção de Dados já existente no país. Então, na verdade, é uma adequação estadual a essa lei e, claro, fica sempre esse questionamento e a gente passa ele agora para o Raimundo Neto, que é o encarregado, né, da proteção de dados aqui da empresa de tecnologia da informação do estado do Piauí. Ele questionava, inclusive, né, o que muita gente se pergunta quando a gente fala nessa questão de uma política estadual para a proteção de dados, até que ponto de fato há uma segurança, né, contra vazamentos dos dados pessoais. Bom dia. Bom dia a todos. Bem, assim, o governo do estado, preocupado em proteger o dado e também se adequar à lei, tem feito alguns investimentos. Só que, na verdade, assim, além dos investimentos, era necessário que a gente tenha uma política estadual de proteção de dados e privacidade. E ela vem normatizar, tá? Ou seja, fazer com que os órgãos passem a seguir regras para que a gente consiga proteger mais ainda, além das ferramentas, mas ainda a questão dos dados do cidadão. E aí, de que forma se consegue isso? Bem, a política estadual ela vem trazer várias regras, tá? E aí, a partir de agora, a gente começa a ter um comitê que vai montar novas normativas, em caso de necessidade, que vai buscar fazer essa fiscalização, mas também é o seguinte, a partir de agora os órgãos que forem compartilhar dados do cidadão com algum outro fornecedor ou com algum outro órgão, vai ter que seguir algumas regras. Além disso, a gente não pode passar o dado do cidadão sem o consentimento, a autorização dele. Então, tudo isso melhora e garante a segurança e também a adequação da lei. Já houve registro de vazamento anterior? Bem, na verdade, assim, o que é que acontecia? Acontecia muitas vezes no passado, tá? A questão de... A gente já sofreu alguns ataques, mas, no entanto, assim, hoje a gente tem ferramentas robustas que evitam esses casos de vazamento, certo? Então, a gente tem um monitoramento. Aconteceu casos de vazamentos pequenos, em relação, assim, um colaborador que passou o dado para uma pessoa que não deveria. Tá? Já aconteceu quando a gente não tinha essas ferramentas robustas, assim, algumas invasões, mas isso já no passado um pouco atrás. E quando a gente sofreu alguns ataques, certo? Como as nossas ferramentas já têm um grande grau de proteção, além que a gente tem painéis de monitoramento diário, 24 horas por dia e 7 dias por semana, tá? Então, assim, a gente hoje já reduziu bastante essas questões, mas vazamento nos últimos anos, não. Ou seja, isso traria também uma transparência maior e uma facilidade maior também na identificação de uma possível invasão. Isso é importante. Por quê? Porque a partir de agora, sim, o servidor público ele vai ter que proteger mais o dado. Ele não pode passar de qualquer forma, porque o papel do comitê é, caso aconteça um vazamento no órgão, o órgão vai ter que tomar todas as medidas, tá? E também o comitê vai fazer o acompanhamento para saber se legalmente foram tomadas as medidas cabíveis, tá? Para que ele evite, assim, alguém pedir o dado, certo, para uma pessoa e esse dado ser liberado de qualquer forma. Então, essa transparência ela é importante, porque a gente também tem regras de notificar a autoridade nacional em caso de vazamento. Tá? Então, essa transparência é muito importante hoje. Esse comitê ele já foi formado e quem o compõe? Bem, ele está em processo, agora é o próximo passo, após a publicação da política, né? Que seriam o seguinte, a formação seriam gestores de alguns órgãos, ou indicação de alguns órgãos. Então nós vamos ter órgãos como o Segov, Cefaz, TIP, tá? SEAD, então eles vão montar esse comitê e esse comitê vai ajudar nesse processo, tá? Mas ele ainda está em formação, que é o próximo passo após a publicação da política. Essas regras que elas passam a valer para todos os órgãos, né, estaduais, para garantir de fato essa proteção dos dados pessoais dos cidadãos piauienses,
Esses servidores precisam passar por alguma capacitação? Como é que se vai dar, na verdade, a divulgação dessas informações para esses servidores que lidam diretamente com esses dados? Bem, algumas capacitações já estão acontecendo em alguns órgãos, né? A ETIP nos últimos 15 dias já teve uma capacitação para todo o quadro de servidores. Além disso, é o seguinte, está sendo elaborado materiais educativos para que a gente consiga partilhar esse material educativo com todos os órgãos e que eles consigam passar para os seus colaboradores. E a gente também está sempre fazendo algumas capacitações e trazendo colaboradores para criar multiplicadores, para que os órgãos consigam seguir as regras e o Piauí seguir fazendo essa adequação de todo o Estado. Quero agradecer então Raimundo Neto, ele que é encarregado de proteção de dados pessoais, né, trazendo essas informações para a gente. Muito obrigada pela participação aqui no Notícia da Manhã, dessa implantação da política estadual de proteção de dados pessoais e privacidade, Aline.